E aí, galerinha, como é que vocês estão? Nós vamos dar início ao nosso 19º podcast do canal de Farmacologia Clínica da Unicristos e hoje nós vamos falar sobre os fármacos antivirais. Em geral, nós sabemos que os vírus causam inúmeras doenças, como encefalites, meningites, doenças cardiovasculares, hepatites, doenças sexualmente transmissíveis, entre outras. Na história da humanidade, tivemos algumas pandemias virais marcantes, como, por exemplo, o caso da gripe espanhola em 1918 pelo vírus da influenza, que matou cerca de 40 milhões de pessoas. Nós temos também a varíola em 1948, que matou quase 500 milhões de pessoas no século XX. Atualmente, nós estamos passando por mais uma pandemia, causada pelo Covid-19, o coronavírus, que já atinge cerca de quase 5 milhões de habitantes. E dados da última pesquisa identifica cerca de 322 mil mortos. Esse quadro vem mudando todos os dias, né? Vem sendo alterado, então pode ser que esses valores, quando você estiver escutando esse áudio, já estejam muito maior. Os vírus, eles são organismos que não possuem célula, eles são acelulares, sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. É uma partícula com material genético e um envelope capsular proteico. Não apresentam um sistema metabólico, portanto, eles dependem de células infectadas por crescimento e sua replicação. A proteína forma um envoltório denominado de capsídeo, que é formado por vários capsômeros e pode ser utilizado como forma de classificação dos vírus. A função principal dos capsídeos é proteger esse material genético, que normalmente é apenas de um único tipo, ou ele é de DNA ou ele é de RNA. Apenas no caso de alguns vírus, eles apresentam os dois tipos, que aí nós podemos destacar o citomegalovírus, que pode apresentar os dois tipos em um só vírus. Mas, normalmente, nós temos ou um DNA de dupla fita, DNA de fita simples, RNA de dupla fita ou RNA de fita simples. E os vírus, eles vão se diferenciar de acordo se é vírus de DNA ou vírus de RNA. Vírus de DNA, nós podemos dar como exemplo herpes vírus, adenovírus, a hepatite B. Vírus de RNA, nós podemos falar aqui dos retrovírus, HIV, a influenza, hepatite A, C, D e febre hemorrágica, entre outros. O genoma desses vírus é organizado, geralmente na forma de uma única molécula linear ou circular. Alguns vírus possuem ainda um envelope localizado externamente ao capsídeo e que é formado por lipídios, proteínas e carboidratos. Essa estrutura ela vai ser derivada do sistema de membranas da célula parasitada e é adquirida no momento em que o vírus ele é eliminado pelo brotamento, né, onde ocorre a liberação por brotamento, depois que ele conseguiu se replicar utilizando o núcleo da célula do hospedeiro. Os vírus que possuem envelope recebem denominação de envelopados. Sendo assim, de maneira resumida, para a gente destacar aqui, nós podemos dizer que os vírus eles são compostos por ácido nucleico, né, sendo DNA, RNA ou os dois, capsídeo e envelope membranoso, que vai estar presente apenas em alguns tipos de vírus. Os vírus de DNA possuem um ciclo de vida diferente dos vírus de RNA. O ciclo de vida do vírus de DNA, nós podemos dizer que inicialmente ele se fixa em uma célula hospedeira própria e busca que ela a reconheça como célula própria. São engurgitados, né, vão para dentro dessa célula do hospedeiro e por ser um vírus de DNA, ocorre um processo de desnudamento, onde vai tirar a parte do capsídeo e vai expor o genoma, para que esse genoma ele possa
ser transferido, esse DNA ele possa ser transferido para o núcleo do hospedeiro. Então, em vírus de DNA, ele sempre vai direto para o núcleo, esse DNA. E a partir daí, a partir que esse DNA viral ele chegue no núcleo, haverá 2 caminhos que ele pode percorrer. Uma opção é ele transcrever, ele irá transcrever em RNA mensageiro viral, que servirá de molde para síntese de proteína pelo ribossomo da célula do hospedeiro. Então, ele está utilizando as células do hospedeiro para, através de um RNA mensageiro viral, produzir proteínas satisfatórias para eles. Então, a partir daí, são formadas proteínas estruturais, enzimas virais e proteínas reguladoras. O outro caminho que o DNA viral ele pode percorrer ao entrar no núcleo da célula do hospedeiro é que esse DNA viral ele irá se replicar, irá fazer a síntese de DNA viral para ocupar as unidades virais que vão ser sintetizadas nesse processo. E é exatamente aqui que o medicamento, como a ciclovir, vai atuar, na inibição da DNA polimerase viral, nessa formação de novos genomas para ocupar as outras unidades que vão ser produzidas. E após esses 2 caminhos percorridos, no ciclo de vida do DNA viral, haverá uma montagem do vírion, que é um vírus já maduro, onde ocorre a junção de tudo que foi sintetizado e após isso ele pode ser liberado por brotamento. O vírus de RNA, como é que ocorre o ciclo de vida dele? Inicialmente, um reconhecimento da superfície celular feita pela hemaglutidina. Após isso, ocorre uma endocitose, ele vai entrar dentro dessa célula. Mas o RNA não irá sair inicialmente, o RNA, o genoma mesmo, que está dentro desse vírus. Não vai sair logo, pois o vírus, ele precisa amadurecer antes. Então, irá permanecer dentro de um endossoma, onde dentro desse endossoma vai acontecer esse processo de amadurecimento do vírus. Então, no ciclo de vida do vírus de RNA, ele não vai direto para a célula. Ele primeiro é englobado por esse endossoma para que possa amadurecer. Após esse processo de amadurecimento, ocorre o desnudamento do RNA viral, que é o mesmo que ocorre no DNA. E aí, o RNA consegue ir para o núcleo da célula do hospedeiro. Ao chegar no núcleo, o RNA poderá seguir 2 caminhos. Poderá, por meio de sua replicação na RNA polimerase, produzir várias cópias de RNA mensageiro. E a partir desse RNA mensageiro, ocorrerá a síntese proteica. E aí vai ser formado proteínas estruturais e não estruturais. Outra parte do RNA viral irá sofrer a ação da RNA polimerase para sintetizar um RNA complementar, pois o RNA ele apresenta só uma fita, tendo a sequência de base complementar de origem produzida a partir desse segundo processo que pode ocorrer. E aí, depois de ter acontecido isso, por fim, com esses 2 caminhos, haverá um transporte e montagem intracelular desse vírion, e ele vai ser liberado por brotamento também. Quando nós falamos de fármacos antivirais, é algo muito amplo, pois os fármacos antivirais possuem subdivisões, Tem aqueles que são antirretrovirais, tem os antiherpéticos, tem o anti-influenza, anti-hepatite, entre outros, certo? E dentro da classificação de antirretrovirais, possuem também algumas subclassificações, como inibidores de proteases, inibidores de fusão, inibidores de transcriptase reversa, certo? Então, a classe de antivirais é ampla. E hoje nós vamos falar aqui em específico sobre os antiherpéticos e os antirretrovirais, certo? Não vamos falar sobre anti-influenza ou anti-hepatite.
Os fármacos antiherpéticos são aqueles que vão ser utilizados para o tratamento do herpes vírus, que aí se enquadra o que nesse herpes vírus? Se enquadra a herpes simples 1, que é aquela que dá em boca, face, esôfago e cérebro, assim como a herpes simples 2, que pode dar em genitália, reto e na pele. Outro que se encaixa nesse herpes vírus é a varicela zoster, o Epstein-Barr, o citomegalovírus e o herpes vírus humano. E aqui nós vamos focar no herpes simples, né? Nós vamos abordar esse conteúdo relacionado a herpes simples, que são vírus que provocam lesões orais e genitais, como foi falado agora há pouco. A transmissão ocorre por meio de secreções, como na saliva, em líquidos presentes dentro de vesículas, pelo contato íntimo também, nas secreções vaginais e através do parto normal. Então, são meios de transmissão dessa herpes simples. Possuem alta recorrência, com reativação viral em casos de febre, estresse, raios solares, imunossupressão. Em casos de herpes simples, existem algumas fases nesse processo, né? De acordo com o tanto de dias que esse episódio vai acontecer. Entre o dia 1 e o dia 2, né? O dia 1º, aliás, nós temos a fase de prurido, onde há a sensação de dor, o paciente vai sentir coceira, dormência ou inflamação. No segundo dia ou no terceiro, já se manifesta a fase de bolhas, né? São os primeiros sinais visíveis, um conjunto de pequenas bolhas. No quarto dia, já pode acontecer a fase de úlcera, né? Que é quando há um rompimento dessas bolhas que estão recheadas de vírus. Esse líquido, ele está recheado de vírus. Então, quando há o rompimento dele, é a principal fase de transmissão desse vírus. É justamente quando essa vesícula ela se rompe, esse líquido ele vai para o meio externo, certo? Então, a fase de úlcera é quando ocorre um rompimento das bolhas e ocorre uma formação de úlcera avermelhada. E nos outros dias, já passa para uma fase de crosta, que é a formação de uma crosta seca e acastanhada, né, que já é no processo de cicatrização dessa úlcera que havia sido formada. Existem alguns tipos de tratamento utilizados para herpes simples, né? O primeiro tratamento que eu coloquei aqui foi quanto a uridinas, as uridinas. As uridinas, elas são análogos da timidina, que é uma base de nitrogenada que a gente encontra lá no DNA, né? As contra-infecções, né? Utilizadas contra infecções de DNA vírus. Quais são os principais uridinas que nós encontramos? Nós temos a idoxuridina e a citarabina, certo? Como é que funciona o mecanismo de ação dessas uridinas? Eu vou utilizar aqui como exemplo a idoxuridina. Ela entra na célula infectada e ela vai ser transformada pela timidina quinase viral. Vai ser transformada em trifosfato de idoxuridina. A partir daí, haverá uma inibição competitiva da DNA polimerase, e aí o trifosfato é incorporado no DNA viral e forma proteínas virais defeituosas. Não vai ser aquela proteína viral satisfatória como o vírus quer que seja formado. Elas vão ser defeituosas, certo? Então, esse é o modo que a uridina ela atua, né? Funciona como mecanismo de ação no tratamento da herpes simples. O segundo tratamento é com a aciclovir. É um tratamento super aceito atualmente, né, e bastante utilizado. O aciclovir, ele é um análogo sintético da desoxiguanosina, certo? O início da terapia antiviral seletiva é feita com a aciclovir. O
O aciclovir ele é ativo contra DNA vírus e é utilizado para o tratamento de herpes simples e varicela zoster. O mecanismo de ação dele o intuito do aciclovir é interferir na DNA polimerase, certo? Ele é um fármaco de referência para a terapia antiviral seletiva, certo? É ativado apenas nas células infectadas. É feito por administração oral, endovenosa ou tópica. E aí possuem concentrações efetivas no líquido cefalorraquidiano e possuem uma eliminação renal, né? Ele é eliminado sem alterações. Existem alguns efeitos adversos que podem acontecer na utilização desse medicamento, como inflamação local, disfunção renal e infusão lenta. No tratamento tópico, em adultos e crianças, o creme deve ser aplicado 5 vezes ao dia, de 4 em 4 horas. E aí é importante colocar que deve-se omitir a aplicação no período noturno. É especialmente importante iniciar o tratamento de episódios recorrentes durante o período prondômico, certo? Ou nos primeiros sinais da lesão. Então, se o paciente já tem episódios recorrentes de herpes, o ideal é que a partir do momento que ele note esses sinais, ele já faça a utilização do aciclovir. E aí o tratamento deve continuar até o desaparecimento da lesão, né? Até a cicatrização. Cerca de 5 a 10 dias. O aciclovir comprimido é de 200 mg, 5 vezes ao dia, ou de 4 em 4 horas, excluindo a madrugada, né? Não vamos solicitar que o paciente acorde de madrugada para tomar esse comprimido, né? Mas a gente já passa de 4 em 4 horas pensando nessa omissão que ele vai ter no período noturno. Tem também o aciclovir creme, né? Que é 5 vezes ao dia. Deve ser aplicado sobre a lesão e até o desaparecimento dela, omitindo também o período noturno. Outro tratamento utilizado no caso de herpes simples são de medicamentos que foram fabricados, né, foram formulados a partir do aciclovir, né? Aqui nós temos o valaciclovir, o ganciclovir, que são aqueles utilizados para o tratamento de citomegalovírus, pois eles possuem uma afinidade muito maior do que o aciclovir pelo DNA polimerase do citomegalovírus. O ganciclovir, ele vai precisar de uma menor dosagem, certo? Do que o aciclovir se fosse para tratar do citomegalovírus. Tem também o fanciclovir e o penciclovir. Todos esses foram formulados oriundos a partir do aciclovir, ok? E existem outros tipos de tratamento, não vamos conseguir abordar todos aqui, certo? Esses foram os que eu consegui destacar para vocês. O segundo grupo de fármacos que nós vamos abordar aqui é quanto a fármacos antirretrovirais. E antes de começar a falar dos fármacos antirretrovirais propriamente dito, é importante a gente saber como é que funciona a replicação do retrovírus, né? No caso do HIV. O HIV, ele liga-se ao complexo CD4 de células T através de uma glicoproteína na cobertura viral. E a partir daí, uma proteína de fusão, ela rompe a cobertura viral e inicia a fusão desta membrana celular. A transcrição do RNA viral em DNA é catalisada por uma transcriptase reversa, certo? O DNA ele vai ser incorporado no genoma do hospedeiro com a ajuda de uma integrase viral. Sob o controle do DNA viral, a replicação se inicia. Ocorre, então, a síntese de RNA e proteínas virais, incluindo enzimas como a transcriptase reversa, a integrase, e proteínas estruturais como a matriz proteica que sustenta o envelope.
E aí, onde é que esses fármacos antirretrovirais vão influenciar nesse processo? Existem alguns pontos de intervenção dos fármacos antirretrovirais, como os inibidores de fusão. Os inibidores de fusão são aqueles fármacos que vão impedir que o vírus entre na célula, adentre a célula. Existem também os fármacos inibidores da transcriptase reversa, que são aqueles que vão impedir que o RNA vire DNA e se incorpore ao genoma humano. Tem também os inibidores da integrase, são aqueles que impedem que o DNA produzido consiga se inserir no genoma humano. E também tem os inibidores de protease, que são aqueles que vão impedir que a poliproteína produzida se transforme em uma proteína funcional. Nos inibidores da transcriptase reversa, existem aqueles que são agentes nucleosídicos e aqueles que são agentes não nucleosídicos. Os agentes nucleosídicos é quando tem uma estrutura muito semelhante ao nucleosídeo. E a partir daí, dessa estrutura muito semelhante ao nucleosídeo, eles inibem a transcriptase reversa. E aí é o caso da zidovudina e estavudina. Os agentes não nucleosídicos são aqueles que não se ligam ao sítio ativo da transcriptase reversa, mas ele acaba entrando em um sítio alostérico, e a partir daí ele fecha o sítio ativo. E quando esse sítio ativo é fechado, inibe a transcriptase reversa com esse sítio alternativo, certo? Que é o exemplo do efavirenz e da nevirapina. Nos inibidores da protease do HIV, eles vão fazer o quê? Eles vão inibir a enzima que vai converter a poliproteína não funcional em várias proteínas funcionais para HIV. Ele vai impedir que isso aconteça, essa formação de proteínas funcionais para HIV aconteça. E aí nós temos como exemplo o saquinavir e o ritonavir. Os inibidores de fusão, eles impedem que o vírus ele consiga adentrar no linfócito do TCD4, certo? Como exemplo, infulvistida. E aí agora nós vamos destrinchar um pouco dessas subdivisões que tem dentro do antirretroviral. Nos inibidores da transcriptase reversa, análogos de nucleotídeos, nós temos a zidovudina, que ela é um análogo do AZT e ela entra na célula por difusão passiva e tem como alvo atuar na transcriptase reversa. É inativada no fígado, tem uma administração boa por via oral ou intravenosa. É feita também a administração durante a gravidez, com uso pelo bebê recém-nascido. E aí, a utilização desse medicamento reduz o risco de transmissão vertical em mais de 20% dos casos, Porém, existem alguns efeitos adversos desse medicamento, como alterações no trato gastrointestinal, alterações sanguíneas, efeitos sobre o sistema nervoso central, cefaleia, tontura e insônia, certo? E aí, pode possuir uma resistência devido ao quê? Devido a mutações no gene da transcriptase reversa, sendo mais frequente após uma terapia prolongada com esse medicamento. Outra subdivisão são os inibidores da transcriptase reversa não análogos a nucleotídeos, que são aqueles que não se ligam ao sítio ativo da transcriptase reversa. Eles entram por um sítio alostérico, que é o caso da nevirapina, que são utilizados em infecções por HIV resistentes ao AZT. Inibe a transcriptase reversa, sim. Tem boa disponibilidade por administração de via oral. Tem uma boa disponibilidade no líquido cefalorraquidiano. A sua metabolização é pela via hepática e a excreção é pela urina,
são indutores ou inibidores das enzimas do citocromo P450, então pode afetar essa via, certo? E pode apresentar alguns efeitos colaterais, como pancreatite, lesão hepática e acidose lática. Outro exemplo desses inibidores de transcriptase reversa não análogos a nucleotídeos é o efavirenz, que é um potente inibidor da transcriptase reversa em cepas resistentes e mutantes de HIV-1. O uso muitas vezes é feito em combinação com indinavir, né, mais no caso de células CD4. Ele é muito utilizado em terapias combinadas, né, o efavirenz. A administração é por via oral, mas é um fármaco teratogênico. Possuem pouca concentração no líquido cefalorraquidiano e os efeitos colaterais que nós podemos observar quanto à insônia, pesadelos e sintomas psicóticos, certo? O outro subgrupo dos antirretrovirais que nós vamos falar aqui são os inibidores de proteases, que nós temos como exemplo o saquinavir e o ritonavir. Os inibidores da protease são aqueles que impedem que a poliproteína produza, aquela poliproteína que é produzida, se transforme em uma proteína funcional, né? Aquela proteína estrutural, do jeito que o vírus realmente quer que se forme. No caso do fármaco saquinavir, eles são análogos sintéticos de substrato peptídico. É o inibidor peptídeo-mimético de proteases e ele pode causar distribuição alterada da gordura do corpo, resistência à insulina e hiperlipidemia. O ritonavir, ele é feito por uma administração oral de 2 vezes ao dia, com aumento gradativo da dosagem. Ele é eliminado pelas fezes, com 10% pela urina, certo? Os efeitos adversos que podemos destacar: náusea, alterações sanguíneas e efeitos sobre o sistema nervoso central. Outro grupo são os inibidores de fusão. Nós temos como exemplo de inibidor de fusão a infurvitida, certo? Que é ativo contra o HIV-1 e o mecanismo de ação dele é que ele liga-se a GP41 do envelope viral, impedindo as mudanças conformanciais necessárias para a fusão entre as membranas celulares e do vírus, certo? A parede do vírus. A administração é feita por via subcutânea e existem alguns efeitos adversos que incluem sintomas semelhantes ao da gripe, né? E aí pode se destacar também cefaleia, tontura, alteração de humor e reação de hipersensibilidade. O último subgrupo dos antirretrovirais, nós temos os inibidores de integrase. E aí se ressalta aqui o fármaco ratelgravir, né, que é uma substância ativa que é indicado em combinação com outros agentes antirretrovirais para o tratamento da infecção por HIV-1, certo? A dose máxima do comprimido mastigável é de 300 mg 2 vezes ao dia. Como as formulações não são bioequivalentes, né? Não deve se substituir os comprimidos mastigáveis pelo comprimido de 400 mg, certo? Não tem essa substituição. E o itagravir, que é uma substância ativa, ele pode ser administrado com ou sem alimentos, certo? Então, basicamente é isso. Os antivirais é um grupo bem mais extenso, né? Que dentro dele nós podemos encontrar os antirretrovirais, os antiherpéticos, os anti-influenza, né? Dentre outros. Aqui nós só destacamos os antiherpéticos e os antirretrovirais, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e eu peço que vocês estudem por livros, né, artigos, para complementar essa aula que foi dada aqui, certo? Não esqueçam de curtir aí e
se inscrever no canal para acompanhar as outras coisas que vão ser postadas, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, Carol, ou com a Letícia, ou com algum professor da disciplina, certo? Fiquem bem, um abraço.